Olha, a coisa tá muito ruim pro Bolsonaro envolvendo casos antigos que eu tenho certeza que a família Bolsonaro em algum momento considerou que estavam no passado deles. Estou falando aqui de dois casos. O primeiro é o caso Flávio Bolsonaro, o segundo é o caso Marielle. Vamos lembrar, os dois casos estão paralisados por conta do fato de que o Ministério Público do Rio de Janeiro está aparelhado pelo bolsonarismo. E esse aparelhamento começou a ser feito quando o atual governador Cláudio Castro assumiu no lugar do Wilson Witzel. O Wilson Witzel foi afastado numa decisão que, na época, até hoje, né? Decisão ilegal de um ministro do STJ, que é o ministro Noronha, que é o ministro que o Bolsonaro falou que tinha amor à primeira vista com ele, que quando encontrou foi realmente amor e tudo mais, tinham reuniões a sós. Esse ministro afastou o Wilson Witzel e não afastou o vice dele, que estava envolvido nos crimes, que é Cláudio Castro. Ok. O que aconteceu? Aconteceu que o Cláudio Castro começou a fazer acenos ao governo Lula. Cláudio Castro se encontrou com o Lula duas vezes em janeiro e o Cláudio Castro teve uma reunião com o Flávio Dino em que disse que aceitaria não a federalização, mas uma coisa que é praticamente a mesma coisa, aceitaria que a Polícia Federal ajudasse a investigar o caso Marielle. É um desastre para o Bolsonaro. Eu expliquei aqui algumas vezes por quê e mais para frente no vídeo explico novamente. Ok. O que acontece é o seguinte. O Bolsonaro começou a se irritar com isso. E aí, olha, a gente tem muita sorte que esse pessoal é burro, mas como a gente tem sorte? O Cláudio Castro também começou a externar a algumas pessoas que ele tem o plano de ser presidente em 2026. Ou, se der tudo errado, de ser senador. Ele está no segundo mandato, então ele não pode concorrer à reeleição novamente. Então, ou presidente ou senador. O que irritou muito o Bolsonaro. É o que aconteceu. Teve a eleição para presidente da Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é onde o Flávio Bolsonaro trabalhou por muitos anos e fez rachadinha, por muitos anos inclusive. O Cláudio Castro colocou um candidato que desagradou a base bolsonarista, um candidato, eu pesquisei bem sobre ele, é o Bacelar. O candidato Bacelar, Rodrigo Bacelar, ele não é bolsonarista raiz. Eu fui nas redes sociais dele e tudo mais. Esse candidato, ele não tem foto com o Bolsonaro. Ele é do PL do Bolsonaro, mas ele não tem foto com o Bolsonaro. Ele não ficou fazendo campanha para o Bolsonaro. Ele foi um dos primeiros deputados a repudiar os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Esse deputado, ele não tá no PL, mas ele é centrão, não é bolsonarista raiz. Isso desagradou a base bolsonarista. Isso desagradou muita gente. Porque ele não é um deputado, ele é tido como uma pessoa que é intransigente, ele não conversa com todo mundo, e para ser presidente da Assembleia é um cargo muito importante ali. Ok. O bolsonarismo se voltou contra o Cláudio Castro e contra o candidato dele, que é o Bacelar, e lançou um outro candidato. Aí começou uma articulação, que eu vou te falar. Olha, eu comecei a ler várias matérias em veículos diferentes sobre o assunto, que uma pode dar uma versão, outra, e comecei a apurar. Eu fui ficando embasbacado com a articulação. A articulação, vou ver o seguinte, os bolsonaristas indicaram um candidato contra o candidato do governador Cláudio Castro, abrindo um flanco de guerra contra o Cláudio Castro. Péssima coisa para o Bolsonaro fazer, péssima. Tá, eles indicaram um outro candidato, Jair Bittencourt, inclusive tem Jair ali de Bolsonaro. Ele tinha o apoio da parte bolsonarista do PL, ele também é do PL, então tinham dois candidatos do mesmo partido, e eram os dois únicos candidatos. Um apoiado pelo Cláudio Castro, o outro pela ala bolsonarista. Aí o que acontece? A ala bolsonarista queria apoio da esquerda ao candidato que eles queriam, que também, esse Jair Bittencourt, também é um deputado que não é bolsonarista raiz. Não tem nada do Bolsonaro em nenhuma rede social dele, não tem. Também foi um dos primeiros, no dia 8 à noite, ele já estava condenando o terrorismo dos bolsonaristas. Eu não consegui achar uma foto dele com coisas do Bolsonaro. E ele é do PL do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Um deputado estadual do PL do Rio de Janeiro, do partido do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que não esteja fazendo muita campanha para o Bolsonaro, porque ele realmente não é bolsominion raiz, ele é centrão. Tá. Esse candidato também tinha contatos com a esquerda. Aí começou uma articulação para que a esquerda também o apoiasse contra o candidato do Cláudio Castro. A articulação envolveu o PT, aí você pode estar falando, Thiago, houve vezes em que o PT e os bolsonaristas votaram juntos, principalmente quando era contra o Sérgio Moro. Votavam muito contra o Sérgio Moro juntos na Câmara dos Deputados, por exemplo, aí em nível nacional. Então, acontecer isso no Rio de Janeiro, poderia. Só que aí tem uma coisa, a aliança ia contar também com o PSOL. Eu falo, caraca, até o PSOL. Para o PSOL entrar do lado, porque eles realmente não querem o candidato do Cláudio Castro.
que aconteceu? Começou a ser feita essa articulação. E o candidato de oposição, com o apoio dos bolsonaristas e de toda a esquerda juntos, e do Centrão, começou nos bastidores a parecer que ele ia ter mais votos que o candidato do Cláudio Castro. O que acontece é o seguinte, no último momento a articulação foi desfeita. E os bolsonaristas ficaram isolados. E aí o candidato do Cláudio Castro foi candidato único, olha isso, e ganhou, sendo uma mega derrota para o Bolsonaro. Aí o que se fala dos bastidores? Também saíram matérias em diferentes veículos de mídia. Essa indicação aí do Bolsonaro para colocar um candidato que ia derrotar o candidato do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, irritou demais o governador. É como, imagina se o Lula, ele tem ali o apoio do PSB, do Alckmin. Imagina se o PT tivesse um candidato do PT à presidência da Câmara dos Deputados, que hoje é o Arthur Lira. Imagina se o partido do Alckmin indicasse alguém também do PT para concorrer contra outro candidato e esse fazendo oposição ao Lula. Peraí, como é que pode? Ia dar um problemão. É isso, só que em nível estadual do Rio de Janeiro, que é o estado do Bolsonaro. Lembre-se disso. O que aconteceu? O candidato do Cláudio Castro ganhou, o bolsonarismo ficou isolado e o Cláudio Castro ficou uma fera com o Bolsonaro. Uma fera com o Bolsonaro. O Cláudio Castro agora está em tratativas para sair do PL. Ele vai sair do partido dele, do PL, e deve ir para o PSD. PSD é um partido da base de apoio ao Lula. Ou seja, o Cláudio Castro deixa de ser um bolsonarista e vai para um partido que está na base do Lula. Aí tem uma coisa. O que irritou o Bolsonaro quanto ao Cláudio Castro, que fez com que a base bolsonarista se revoltasse com ele, foi o seguinte. O Cláudio Castro aceitou a Polícia Federal entrar no caso Marielle. Isso irritou demais o Bolsonaro. E o Cláudio Castro, ele tem muito contato com o Siciliano, que é do PT, foi candidato ao Senado. E ele articula sempre com o Siciliano. E o Bolsonaro fala, pô, esse cara tá do meu lado, mas só porque ele quer os votos dos meus seguidores, dos meus apoiadores. Ele não é bolsonarista. Porque mudou o presidente, ele já tá pendendo para outro lado. O Bolsonaro tentou fazer aquilo para enquadrar o Cláudio Castro. Inclusive o movimento teve a autorização do Valdemar da Costa Neto. Ele presencialmente, ele foi lá para tentar ajeitar a outra candidatura. E olha que eram 2 candidatos do partido dele. Mas isso tudo para enfraquecer o Cláudio Castro, para que ele ficasse enquadrado pelo bolsonarismo. O Cláudio Castro conseguiu, exatamente nessa articulação, ele conseguiu se livrar das garras do bolsonarismo, mas ele ficou assim, peraí. Imagina aí, vamos lembrar, leis da natureza. Imagina que o leão tenta pegar a presa até leva uma mordida assim de arrastão, mas consegue se safar. Fica assim, peraí, eu que não vou ficar dando mole aqui. O leão vem e me pega. Então é isso, o bolsonarismo tentou pegar o Cláudio Castro e enquadrá-lo, porque ia ter um presidente da Assembleia Legislativa que ia concorrer contra o candidato dele. E se fosse eleito, ia ter problema para o Cláudio Castro aprovar qualquer coisa lá, para ele governar no Rio de Janeiro teria um problemão. Ele ia ficar à mercê do Bolsonaro e do Valdemar. Só que ele não perdeu, ele ganhou. E agora ele vai para a base de apoio do Lula. O Cláudio Castro deu a última chance para o Bolsonaro. Ele deu uma declaração. Ele não falou assim, passando pano para os terroristas, mas praticamente isso, falando, o que ficou no passado a gente tem que agora pensar no futuro. Ele não falou não investiguem, nem nada do tipo, mas aquele discurso que você vê, peraí, esse cara tá tentando agradar o Bolsonaro. Tá. Por quê? Ele quer ver a reação do Bolsonaro nos próximos dias. Dependendo da reação, eu vou falar, a chance do Bolsonaro reagir bem é 0. O Bolsonaro não reage a nada, ele não fala nada sobre o assunto lá dos atos terroristas. O Cláudio Castro vai selar sua ida para o PSD. Ele selando sua ida para o PSD tem uma coisa, ele sabe o seguinte, se ele quiser ter voto do pessoal da direita em 2026, ele tem que enterrar o Bolsonaro bem enterrado. É o mesmo caso do Witzel, e eu lembro como se fosse ontem eu fazendo um vídeo aqui, o governador do Rio de Janeiro era o Wilson Witzel, o presidente da República era o Bolsonaro, e o Witzel tinha acabado de romper com o Bolsonaro. Eu falei, se o Wilson Witzel quiser ser presidente em 2022, como ele disse que quer ser, isso eu falei no começo de 2020, o Wilson Witzel tem que acabar com o Bolsonaro. Ele sabe que ele tem 2 caminhos para acabar com o Bolsonaro. O primeiro é o caso das rachadinhas. O segundo é o caso Marielle Franco. E foram naqueles meses, depois que eu falei disso, que tivemos mais revelações sobre o caso das rachadinhas. Começou a andar muito rápido, porque o Witzel rompeu com o Bolsonaro, o Ministério Público estava aparelhado com o Bolsonaro, ele mexeu os pauzinhos lá, porque é ele quem escolhe
é o governador quem escolhe o procurador-geral de justiça, ele mexeu os pauzinhos, começou a andar rapidamente a investigação contra o Flávio. O que culminou naquilo? Culminou na prisão do Queiroz. Vamos lembrar disso, na prisão do Queiroz. E aí o Bolsonaro, pela primeira vez, ele teve que articular com o Poder Judiciário, que ele conseguiu um amigo no STJ que afastou o Witzel. Porque se o Witzel não fosse afastado, ia continuar a investigação. E naquele mesmo ano foi quando a gente teve várias revelações do caso Marielle. Inclusive a revelação, porque o Ministério Público começou a ir para cima, de que o assassino da Marielle, ao entrar no condomínio do Bolsonaro, ele falou que ia para casa 58. A casa 58 era a casa do Jair Bolsonaro, ou seja, o assassino da Marielle, no dia em que ele a matou, horas antes do assassinato, ele foi para casa do Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, tem a prova no livro ali do condomínio. Quando o Witzel é afastado, o que aconteceu? Aconteceram duas coisas que você deve se lembrar. O que aconteceu? Respondo. Primeiro, o caso Marielle paralisou. Depois daquilo a gente não teve nenhuma novidade assim da investigação fazendo efetivamente alguma coisa. As novidades que tivemos aí nas últimas semanas não tem a ver com que a investigação estava se mexendo muito, não. Um documento que estava esperando do Google fazia quase 2 anos chegou. E os procuradores todos se demitiram, todos os promotores se demitiram 2 dias depois. Coincidência ou não, no caso parece que foi coincidência mesmo. Envolve exatamente o aparelhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo Cláudio Castro. Ele colocou um procurador-geral de justiça, que é o mesmo que ele indicou 2 anos atrás, que é muito amigo dele, é muito assim com ele. Se ele fala para o procurador-geral de justiça, pare o caso Marielle, eu não posso dizer porque não estava lá, seria uma acusação leviana para fazer. Não posso dizer que ele falou, mas coincidência ou não, parou o caso Marielle e parou o caso das rachadinhas. Chegou no nível. O caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro aconteceu o seguinte, eu vou te falar por que está parado o caso. O STJ, mesmo o ministro do STJ, anulou todas as quebras de sigilo que o Ministério Público pediu. Depois o STJ entendeu que o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado e que todas as decisões do juiz da primeira instância, que é o juiz que inclusive prendeu o Queiroz, não valiam nada, só valiam decisões da segunda instância. Só que com as quebras de sigilo sendo anuladas, o caso voltava para a estaca inicial, que era o relatório do COAF. O Ministério Público tem uma senha. Se quiser reabrir o caso, pedir novamente as quebras de sigilo, e aí sim, o caso está todo montado, dá para oferecer a denúncia, prender o Queiroz de novo, prender todo mundo. Ainda mais que o Bolsonaro não dá mais para ele articular com o Poder Judiciário para soltar o Queiroz. Eu falo pessoal porque vai o Queiroz, vai a esposa, vai um monte de gente junto. O Bolsonaro não tem mais como aparelhar isso como fazia quando era presidente. O que acontece é o seguinte, o Procurador-Geral de Justiça indicado pelo Cláudio Castro fez sabe o que no ano passado? Ele desistiu de recorrer na Justiça. Então o caso está completamente paralisado. A última decisão sobre o caso é uma decisão do STJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não do STJ, que rejeita a denúncia contra o Flávio Bolsonaro sem analisá-la, porque diz, as provas foram tornadas inválidas pelo STJ, o Ministério Público não tentou validar essas provas novamente por outros meios, e tem como fazer, então a denúncia foi rejeitada. Se quiser oferecer outra denúncia, obviamente pode fazer a qualquer momento, mas não, porque o Procurador-Geral de Justiça, assim como Cláudio Castro, falou para pararem de investigar, e o caso acabou. Cláudio Castro, ele sabe o seguinte, mesma coisa do Wilson Witzel em 2020, situação parecidíssima. Ele sabe que se ele quiser tanto ser senador, lembre-se, o Flávio é senador, e vai concorrer daqui 4 anos, muito provavelmente porque o plano do Flávio é tentar ser prefeito em 2024, não será. O Cláudio Castro também não está gostando nada desse plano do Flávio, que já está vazando. Se não for prefeito em 2024, vai concorrer ao Senado em 2026, a não ser que esteja preso ou que alguma coisa aconteça que queime o filme dele muito bem queimado. E aí você sabe. Quem vai ser candidato ou da direita à presidência e precisa acabar com o bolsonarismo de uma vez por todas para emergir como novo líder aí da direita? É o Cláudio Castro. Ele tem 2 casos aí hipersensíveis na mão dele, como tinha o Wilson Witzel quando tentou isso. O Witzel só fez assim e o procurador de justiça, que também era assim com ele, começou a agir. O Cláudio Castro só precisa fazer assim, e eu vou falar, ele vai fazer a partir dos próximos dias. Ele, inclusive, já começou, quando ele aceita não a federalização, mas a Polícia Federal a entrar no caso Marielle, ele já começou a agir. Então, prepara, que vai vir uma fritura muito grande do Bolsonaro no Rio de Janeiro, nas próximas semanas, próximos meses. Prepara mesmo, viu? Porque no Rio de Janeiro as coisas
são mais fundo. Ali é onde está a família Bolsonaro, onde eles sempre fizeram corrupção, onde sempre teve casas rachadinhas, onde tem o envolvimento deles com as milícias. O Cláudio Castro também tem envolvimento com um monte de miliciano, então vai começar uma guerra de gigantes no Rio de Janeiro, eu vou falar. O atual governador tá com sangue nos olhos para ir para cima do Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem mais a caneta Bic dele, não. Pelo contrário, hoje tem uma Polícia Federal que, em vez de ele... Vamos lembrar, quando a Polícia Federal foi para cima do Flávio no Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas, o Bolsonaro tirou a Polícia Federal do caso e trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Lembre-se, num vídeo que, inclusive, foi tornado público pelo STF, uma reunião que, inclusive, culminou isso na demissão do Sérgio Moro. Lembra? Agora não tem mais essa, não. Pelo contrário, o Lula colocou no Rio de Janeiro um superintendente da Polícia Federal que é o terror do Bolsonaro, mas ele vai pra cima com tudo. É só mexer um pouquinho no caso que a Polícia Federal falou, vou entrar. Ferrou pro Bolsonaro. Num caso que todo mundo achava que estava parado, lembre-se, eu falo isso sempre sobre os crimes do Bolsonaro. Não são crimes que prescrevem amanhã ou depois. Se ele não foi, mas tal investigação não deu em nada até agora. Calma. Olha o tanto de crime, olha o tanto de investigação contra ele. Ele está se enrolando cada vez mais. E olha, de novo, erro do próprio Bolsonaro. Foi ele quem resolveu se revoltar ali contra criar um problemão para o governador. Uma coisa que ele poderia resolver talvez com uma ligação para o governador. Não. Então vamos confrontar, vamos partir para o enfrentamento. Perdeu. Ele estava acostumado a partir para o enfrentamento quando ele era presidente. Não é mais. Que ruim. E o melhor foi a articulação da esquerda, jogou a armadilha, deixou o Bolsonaro se expor, depois tirou o barco, tirou o carro de campo, tirou o time de campo. Falou, não, fica aí sozinho, Bolsonaro. Toma ali. A articulação perfeita da esquerda nessa aí, expôs o Bolsonaro, não criou a briga, que a briga foi criada pelo Bolsonaro, mas jogou muita gasolina na fogueira e ferrou com o Bolsonaro. Peça aí sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer. Falou.